Vamos nos colocar de pé, em reverência à palavra. Eu convido a todos os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 15. João 15. Eu quero ler inicialmente com os irmãos o versículo de número 13. João, capítulo 15, versículo 13. Domingo de Páscoa, domingo da ressurreição. Amém? Domingo da vida, em que a morte triunfou. A morte, quer dizer, a vida triunfou sobre a morte, né? A morte foi derrotada, em nome de Jesus. Todos acharam? Palavras do Senhor Jesus: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento, Senhor, tão precioso, de louvor, de adoração, ó Pai. Momento de oração, momento de comunhão e momento também da Tua Palavra. Espírito Santo de Deus, fala conosco aquilo que o Senhor já tem preparado de antemão, para abençoar a cada vida e a cada coração. Cremos que a Tua Palavra é viva e eficaz. Cremos que a Tua Palavra, Senhor, é poderosa para gerar vida em nós, ó Pai, conforme a Tua vontade e o Teu coração, para transformar a nossa natureza, Pai. Nada, Senhor amado, fica fora do controle da Tua vontade e da Tua Palavra, Pai. E se cumpra em nós toda a Tua Palavra, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Ninguém tem maior amor do que este. Ninguém nos ama como Deus nos ama. A gente precisa entender isso. Tem tantas pessoas hoje se sentindo sozinhas, se sentindo tristes, se sentindo depressivas, se sentindo vazias. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos um amor tão grande, tão maravilhoso, que muitas vezes a gente lê, a gente estuda, mas a gente não consegue compreender a totalidade do amor de Deus. E tem pessoas que olham para esse mundo e dizem: como que a gente pode falar do amor de Deus? A gente pode falar do amor de Deus, mesmo com tanta coisa ruim acontecendo no mundo, porque a vontade de Deus é que cada um de nós viva o seu amor. E se o homem vivesse o amor de Deus, se cada um que está sobre a face da terra vivesse o amor de Deus, a humanidade seria completamente diferente. Tem tantos mandamentos na Bíblia, tem tantas palavras, mas se nós obedecêssemos um mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo, o mundo seria completamente diferente. Tem um mandamento ainda que é maior do que esse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com tudo aquilo que você é. Se você for capaz de amar a Deus, você vai ser capaz de amar o teu próximo. Porque o amor de Deus, ele é um amor transformador. Quando nós olhamos para a Bíblia e nós vemos ali os apóstolos, os discípulos, nós vemos ali aonde o Senhor Jesus andou, nós vemos que tudo foi transformado pelo amor de Deus. E nós também somos transformados por esse amor e por essa graça. E esse é o maior amor que existe, a maior prova de amor é a prova do Senhor Jesus Cristo ter descido do céu e andado entre nós. Abriu mão da sua glória, abriu mão da sua majestade, veio e nasceu como qualquer um de nós. Numa manjedoura, num lugar simples, num lugar humilde, viveu uma vida simples e humilde, não escolheu luxo, não escolheu lugar. No Império Romano, o pior lugar que tinha era a Judéia, e Jesus nasceu na Judéia, em Belém da Judéia. Aos olhos do Império Romano era o pior lugar que tinha, mas Jesus nasceu ali. Amém? Nasceu ali para cumprir as profecias que a respeito dele estavam escritas, aleluia! E a palavra de Deus, ela veio de encontro às nossas vidas. E aqui o Senhor colocou algumas lições nesse texto, eu fui lendo, o Senhor foi falando, e eu queria compartilhar com os irmãos.
Nesse versículo 13, Jesus diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Olha como Deus nos chama. Nos chama de amigos. Amigo de Deus. Você é amigo de Deus. Às vezes a gente pensa, né, se eu tivesse um amigo rico, se eu tivesse um amigo famoso, se tivesse um amigo poderoso para me ajudar. Você tem um amigo maior do que tudo isso, que é Deus, aleluia. Ele mesmo está declarando, aleluia. E no versículo 14 diz assim: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu mando. Vós sereis meus amigos. Você quer ser amigo de Deus? Você quer ser íntimo de Deus? Você quer ter uma relação próxima de Deus? O segredo não é, meu irmão, em nenhuma outra coisa a não ser na obediência. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Para a gente conquistar a amizade de Deus, para a gente conquistar o coração de Deus, nós temos que ser obedientes, temos que amar a sua palavra. E nós vemos demonstração disso quando Deus se relaciona com várias pessoas na Bíblia. Um dos textos mais bonitos que eu vejo na Bíblia é quando Deus fala acerca de Davi: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. E quantos de nós nos lembramos, Davi, um homem segundo o coração de Deus? Mas o versículo continua dizendo, e Deus continua declarando, que fará toda a minha vontade. Então Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele fazia toda a vontade de Deus. Foi imperfeito? Foi. Caiu, teve falhas? Teve. Mas sempre que você vai olhar na trajetória de Davi, Davi está buscando sempre a vontade de Deus. A todo momento que Davi tem ali uma dificuldade, você vai ver, Davi foi consultar ao Senhor. Davi vai buscar a vontade e a direção de Deus para a sua vida. Esse é o segredo, irmãos. Quando Deus fala de Abraão, Deus fala, porque eu tenho conhecido Abraão e sei que ele vai ensinar os seus filhos a andarem na minha palavra, na minha presença. O que eu ensinei para Abraão, ele vai ensinar para os seus filhos, ele vai ensinar para a sua descendência. Eu conheço Abraão, eu sei quem Abraão é, porque Abraão não somente ouviu a minha palavra, ele guardou a minha palavra, ele viveu a minha palavra e ele vai ensinar a minha palavra. Quando Jesus diz, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando, Jesus não está excluindo a gente. Ele não está colocando barreiras ou dificuldades para nós. Ele está abrindo a porta dos céus para nós. Esse é o caminho para você entrar nos céus. Esse é o caminho para você ter intimidade na sala do trono. Aleluia! Esse é o caminho para você ser próximo de Deus. Para Deus olhar para você e te dar um selo de aprovação. Homem segundo o meu coração. Uma mulher segundo o meu coração. Aquele que eu tenho prazer de falar com Ele, de me relacionar com Ele, de me revelar a Ele, porque eu sei que Ele vai ouvir e Ele vai obedecer. Ele vai fazer. Ele não vai desprezar o meu mandamento, Ele não vai desprezar a minha palavra, Ele não vai fazer as coisas do jeito dEle, Ele vai fazer a minha vontade, aleluia! Essa semana eu estava conversando com o irmão e aconselhando ele sobre a importância da obediência. O irmãozinho que foi lá em casa, lá ele foi entregar um negócio da contabilidade e depois nós ficamos conversando lá. E eu falei para ele, olha, o segredo de tudo na Bíblia é a obediência. O segredo de tudo na Bíblia é a obediência. Quando nós somos obedientes, quando nós somos fiéis, Deus se revela para nós de uma maneira sobrenatural e poderosa. A gente olha para Davi, a gente olha para Saul e a gente vê uma diferença grande na vida dos dois com relação à obediência. Parece que Saul era obediente, mas não era. Porque sempre que Saul fazia alguma coisa, ele ia lá, ele não fazia exatamente o que Deus falava. Ele fazia do jeito dele. E quantas vezes nós estamos entristecendo a Deus, porque Deus nos dá uma palavra, porque Deus nos dá uma direção, e a gente não faz aquilo que Deus falou, a gente faz do nosso jeito. Fazer do nosso jeito não agrada a Deus. Quando Samuel chega no arraial, Saul sai ao encontro dele e diz, bendito do Senhor, eu executei toda a palavra de Deus. E Samuel diz, que barulho é esse então de ovelhas?
Por que eu estou ouvindo o gado mugindo? Se você executou a palavra do Senhor, por que tem todo esse rebanho aqui? Não, o povo quis trazer para fazer sacrifícios a Deus. E aí, novamente, olha o que Deus fala, e é muito forte. Tem o Senhor Deus tanto prazer em sacrifícios e holocaustos, quanto em que se obedeça a sua palavra. Obedecer é melhor do que sacrificar. Atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Isso é uma lição, irmãos, e a gente não pode se esquecer, porque ali marcou o final da trajetória da vida de Saul. A partir daquele dia ele foi rejeitado por Deus. Deus não falou mais com ele, Deus não se revelou mais para ele, Deus não quis mais papo com Saul. Vamos dizer assim, português para a gente entender. E tudo porque Saul não soube ser obediente. Perdeu tudo porque ele não soube ser obediente. Então Jesus está falando aqui: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Está na hora da gente começar, aleluia, a colocar nossa vida na obediência, na fidelidade, para que a gente possa ter uma comunhão maior com Deus. Os dias estão difíceis, nós estamos olhando para as situações, as palavras, as profecias estão se cumprindo. Nós estamos vivendo dias difíceis, mas se eu estiver, aleluia, com uma intimidade maior com Deus, eu vou ser guardado e preservado, aleluia. As lutas e as tribulações não vão me atingir, porque eu vou estar debaixo da mão do Todo-Poderoso, debaixo das suas asas. Eu vou estar no lugar secreto, no lugar da intimidade de Deus, aleluia. Quantas batalhas Davi enfrentou? Nunca foi derrotado. Porque ele era melhor do que qualquer outro? O segredo de Davi não estava na lança, não estava na espada, o segredo de Davi não estava na funda, o segredo de Davi não estava na coragem humana, o segredo de Davi estava na intimidade com Deus, proveniente da obediência a Deus. Porque a gente só vai ser íntimo de Deus se a gente for obediente a Deus. Esse é o segredo para nós. Então, quando Jesus diz isso, Ele está abrindo para nós as portas da sala do trono. Você vai ser meu amigo, você vai ter livre acesso, você vai ter uma intimidade maior, aleluia, se você fizer o que eu te falo, se você obedecer a minha palavra, aleluia. A segunda coisa que o Senhor me mostrou nesse texto, no versículo 15, onde Jesus diz assim: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Jesus disse: nós não somos simples servos, mas somos amigos. Por quê? Porque o amigo tem toda a revelação de Deus, aleluia. O servo não tem, mas o amigo tem a revelação completa de Deus. Deus não se revelou por partes para nós, Deus se revelou inteiramente através da sua palavra. Jesus diz: tudo que eu ouvi de meu Pai, eu vos tenho feito conhecer. Toda a revelação que você precisa de Deus está na Bíblia, aleluia. Toda a revelação, todo o conhecimento que você precisa de Deus está na Bíblia. Então se debruce na Bíblia, leia a Bíblia, coma a Bíblia, medite na Bíblia. Porque não existe nada que você vai fazer fora da palavra de Deus que vai te dar um conhecimento maior de Deus. Tudo que você precisa está na palavra. Pastor, como assim? Eu vou conhecer o caráter de Deus na Bíblia. Eu sei o que Deus gosta e o que Deus não gosta. Eu sei o que Deus ama e o que Deus detesta. Quando eu leio a palavra de Deus, e eu sei pela palavra de Deus, aleluia, quem Ele é. Como é que a gente conhece uma pessoa? Convivendo com ela, não é verdade? Como é que eu vou conviver com Deus? Convivendo com a sua palavra. Todos os dias eu tenho que ler a palavra de Deus. Todos os dias eu tenho que meditar na palavra de Deus. Aleluia! Todos os dias eu tenho que me aplicar na palavra de Deus, porque através da palavra de Deus eu tenho a revelação plena de Deus. Quantas vezes a gente, diante de um problema, de uma situação, a gente fica perdido, não sei o que fazer, não sei que decisão tomar. Aonde eu vou encontrar a resposta? Na palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho.
Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Teu mandamento, Senhor, é vida, vivifica os meus ossos, vivifica o meu corpo, aleluia. A palavra de Deus é tudo que nós precisamos, irmãos. Nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá do quê? De toda a palavra que sai da boca de Deus. Esta palavra nos vivifica. Esta palavra traz a vida de Deus para dentro de nós, aleluia. A Bíblia diz, nós somos gerados não de uma semente corruptível, Pedro fala isso, mas de uma semente incorruptível. E o que é a semente incorruptível? A palavra de Deus. É a semente incorruptível para a nossa vida, aleluia. E nós temos que ter fome e sede de Deus. O profeta diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quantas pessoas não ligam para a Bíblia? Infelizmente, nós estamos na geração que mais tem acesso à Bíblia. Você tem um livro físico, você pode ter um aplicativo no teu celular, você pode abrir no teu computador, você pode, sei lá, até essas TV modernas, quem sabe, de repente você colocar lá, não sei. Mas é a geração que menos lê a Bíblia, que menos ama a Bíblia. Quando a gente olha para a história da igreja, nós vemos homens que deram a vida para que você hoje carregasse esse livro nas suas mãos. Homens que foram queimados na fogueira, simplesmente porque traduziram a Bíblia para o idioma que as pessoas pudessem entender. E hoje a gente tem a Bíblia na mão, mas a Bíblia está deixada de lado, muitas vezes não podemos deixar a palavra de Deus de lado. Na época do apóstolo Paulo, e na época de Jesus, não era um livro assim pequenininho, era um rolo, um negócio grande, escrito no couro de um animal, não tinha divisão de capítulo, não tinha divisão de versículo, hoje está mastigadinho para nós. João 15, naquele tempo não era, irmão, tem que ir aqui, desenrolar um rolo de um lado, enrolar do outro, procurar aqui no livro todinho, aonde era a passagem que eu tinha, mas não tinha um versículo para me indicar, mas não tinha um capítulo para me indicar. E hoje nós estamos com tudo fácil. Está na palma da nossa mão. E nós precisamos entender isso, aleluia. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O Pai quer se revelar a você através da sua palavra. O Senhor Jesus quer se revelar a você através da sua palavra. Esta revelação vai te trazer intimidade. E essa intimidade com Deus vai trazer todo tipo de bênção, toda sorte de bênção para a tua vida. Quantas vezes a gente lê a história de Abraão, a gente vê Deus falando com Abraão, a gente vê Deus ali comendo com Abraão. E quantas vezes a gente deseja, eu queria ter uma intimidade com Deus dessa. Então vai para a palavra, aleluia. Então se volte para a palavra de Deus, que você vai desfrutar de uma intimidade ainda maior que a de Abraão. Porque Abraão não tinha o Espírito Santo, aleluia. E hoje nós temos o Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo habita em você, aleluia. Hoje o Espírito Santo se move dentro de você, aleluia. Antigamente era uma visitação transitória do Espírito. O Espírito não fazia morada em ninguém, ele vinha, capacitava para um propósito que Deus tinha, depois o Espírito Santo saía. Mas hoje o Espírito Santo faz morada em nós, aleluia. Hoje Ele fez de nós o seu templo, a sua morada, a sua habitação, aleluia. Que coisa maravilhosa, quando nós olhamos para a Bíblia, aleluia. Precisamos entender, meus irmãos, e precisamos querer crescer na fé. Quantas pessoas falam, eu não vou ser pastor, então eu não preciso ler a Bíblia. Eu não faço cargo nenhum na igreja, então não preciso me aprofundar não. Está perdendo. Porque a Bíblia não é para você ter algum cargo. A Bíblia é para te vivificar, aleluia. A Bíblia é para você crescer na intimidade com Deus, aleluia. A Bíblia é para gerar a vida de Deus dentro de você. É para isso que tem a Bíblia, aleluia, para que eu lendo a palavra de Deus entre dentro de mim e transforme a minha natureza, transforme a minha maneira de pensar, de agir, de sentir, transforme tudo. É para isso que a palavra de Deus vem, aleluia, para gerar a vida de Deus dentro de mim. E o Espírito Santo só vai trabalhar aonde ele tiver a palavra de Deus para agir.
Quem despreza a palavra de Deus também está desprezando o agir do Espírito Santo na sua vida. Porque o Espírito Santo vai pegar essa palavra e vai moldar a nossa vida e transformar o nosso ser conforme esta palavra. Esse é o material. Imagina o oleiro trabalhando no vaso. Ele pode trabalhar no barro seco? Barro seco é moldado? É trabalhado? Não. Lembra do que Jesus falou para Nicodemos? Tem que nascer da água e do Espírito. O que é a água que Jesus está falando? A palavra. Vós estáis limpos pela palavra que eu tenho falado. Olha aí o versículo 3 do capítulo 15 aí mesmo. Olha aí, versículo 3. Jesus fala para os discípulos. Vocês estão limpos pela palavra que eu tenho falado. A palavra nos lava, nos limpa, nos purifica. Eu vou mudar a minha conduta, eu vou mudar meu caráter, eu vou mudar a minha vida quando eu olho para a palavra de Deus e eu vejo ali o que Deus quer que eu faça. O Espírito Santo vai trabalhar na palavra. Se não tiver palavra, não tem material para o Espírito Santo trabalhar na minha vida. Então eu tenho que me voltar para a palavra de Deus. E a terceira lição que o Senhor me mostrou, e ela é muito importante, e nela eu vou querer me aprofundar um pouco mais. Versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Aleluia! O Senhor te escolheu, e o Senhor te nomeou para quê? Para que você dê fruto. Você tem que dar fruto. Cada um de nós tem que dar fruto. O Senhor espera colher frutos da nossa vida. Você tem que produzir alguma coisa para o reino de Deus. A sua vida não pode ser uma vida estéril. A vida do crente não pode ser uma vida estéril. Ela tem que ser uma vida frutífera. Amém? E olha o que a palavra de Deus diz do fruto. Versículo, Gálatas 5:22. Vamos lá, Gálatas 5:22. O Espírito Santo dentro de nós, pela palavra, ele vai gerar este fruto. Não é estes frutos, é um fruto que vai gerar em nós, que vai ter todas essas qualidades. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. O Espírito Santo vai pegar a palavra de Deus, vai pegar a tua obediência, e ele vai trabalhar na tua natureza, para que você tenha uma natureza que demonstre amor, que demonstre gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Quem olhar para você, quem conviver com você, vai enxergar na tua vida amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Os teus filhos vão ver na tua vida, teu marido vai ver na tua vida, a esposa vai ver na tua vida, os pais vão ver nos filhos, os filhos vão ver nos pais o quê? Gozo, paz, amor, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Vai ser manifesto o fruto do Espírito na nossa vida. E se você olha e está dizendo, meu Deus, ainda não tem tudo isso manifestado em mim, significa que o Espírito Santo tem que trabalhar mais. Significa que o Espírito Santo tem que trabalhar mais na minha vida, mas para que o Espírito Santo trabalhe em mim, lembra, eu tenho que dar para ele material para ele trabalhar na minha vida. Tem que ter água, aleluia. O barro está duro, se o barro está duro, não dá para ele trabalhar, não dá para ele moldar. Então tem que ter água, aleluia. Tem que ter a palavra de Deus, aleluia. Tem que ter uma obediência, porque às vezes tem pessoa que olha assim e fala, é mansidão? Não, isso aí não. Eu não sou assim não, viu? Isso aí não é para mim. Como não é para você? Você não nasceu de novo? Você não é uma nova criatura? As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tem que ser novo. A natureza de ira, a natureza de briga, de rancor, ela tem que estar sepultada. O velho homem tem que estar morto, aleluia. Tem que ter um novo homem agora. Olha o apóstolo Paulo,
antes de Atos 9, olha o apóstolo Paulo após Atos 9, aleluia. Ele é uma outra pessoa. As pessoas que ouvem ele ficam confusas, mas espera aí. Esse não é Paulo, aquele que prendia, aquele que arrastava, aquele que chicoteava, aquele que barbarizava. Como é que agora ele está pregando aqui? Como é que agora ele está defendendo? O que aconteceu? As pessoas têm que olhar para nós e ver uma transformação gerada pelo Espírito Santo, aleluia. Ele mentia, não mente mais. Ele era infiel, agora ele é fiel, aleluia. Ele mentia, agora não. Ele enganava, agora ele não faz mais isso. Ele era briguento, agora ele é manso. O que aconteceu? O Espírito Santo de Deus transformou a minha natureza, aleluia. Ele entrou dentro de mim e ele transformou todo o meu ser, aleluia. O Espírito Santo tem que transformar a nossa vida. Tem que gerar em nós, esse é o fruto que Deus espera. O fruto que Deus espera é que a nossa vida seja transformada. Deus não quer que você continue a mesma pessoa. Deus não quer que você olhe para a palavra dele e despreze aquilo que está na palavra dele. Não, eu manso? Não, eu não. Não sou bobo não. Ninguém me passa para trás. A gente não precisa deixar ninguém passar a gente para trás, mas a gente também não precisa brigar. A gente não precisa ter ódio das pessoas. A gente não precisa ter ressentimento, ter rancor. E Deus vai cada vez mais nos provando. Irmãos, eu vou contar de mim. Eu no trânsito eu era esquentadinho. Custei para mudar. Custei para mudar. E até hoje eu tenho que ficar vigiando. E situações que acontecem no trânsito que eu falo, Senhor, me dá paz agora, Senhor. Não posso, não vou buzinar. Senhor, não vou ficar bravo. Eu quero dirigir assim agora. Eu já falei, Senhor, eu não quero dirigir por aí dando buzina para ninguém, eu não quero dirigir por aí arrumando encrenca com ninguém, Senhor. Não importa o que a pessoa fizer, Senhor, eu não quero perder a minha paz. Eu oro, eu peço, e eu vigio. Por quê? Imagina, irmão, buzinei para alguém aí, arrumei briga no trânsito, amanhã a pessoa entra na igreja, com que cara que eu vou olhar para ela? Vixe, esse aí é o pastor da igreja? Misericórdia. Lá no trânsito, lá, ó, não estava crente não. Como é que nós vamos manifestar Cristo ao mundo? Como é que nós vamos manifestar o amor de Deus, a graça de Deus? Como é que você vai falar do amor de Deus para alguém que você não consegue perdoar? Você tem raiva daquela pessoa, que você tem ressentimento, que você tem rancor. Você vai falar que Deus perdoa pecado? Como? Se Ele não está vendo perdão na tua vida, transformação na tua vida. E a Páscoa agora é o momento da gente olhar para o Senhor Jesus. A Bíblia diz que quando Ele era injuriado, Ele fez o quê? Não abriu a boca. Ele está lá no Sinédrio, está todo mundo acusando, todo mundo falando, e Jesus não fala, e o sumo sacerdote manda alguém, vai lá e dá uma bufetada nele. Não respondes ao sumo sacerdote? Ele apanhou porque estava de boca fechada. Depois Pilatos fica bravo com ele, não respondes? Não sabe que eu tenho o poder de te matar e de te soltar? Como é que você não me responde para mim? Jesus diz, nenhum poder teria sido dado para você, se do céu não fosse dado. Aí, o que aconteceu? Pilatos já ficou com medo. Vou soltar esse homem aqui. Falaram que você é rei. Meu reino não é desse mundo. Meu Deus, vou soltar esse homem aqui. Porque não está normal. Ele viu que não. Todo preso que ele pega não é assim, não reage assim. Toda pessoa que ele tem nas mãos dele não é assim. Como é que ele está reagindo dessa maneira? O que tem? Tem alguma coisa diferente nele? Nós somos a luz do mundo e o sal dessa terra. As pessoas têm que olhar para nós e ver, não, tem alguma coisa na vida dele, tem alguma coisa na vida dela aí que não é o normal. O normal é a pessoa fazer isso, mas ele não faz. O normal é aquilo, mas ele não somos desse mundo. Nós temos uma pátria celestial. Deus quer que nós geremos fruto. Colossenses 1:10, um pouquinho mais para frente. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar. Colossenses 1:10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento
de Deus. Como é que Deus quer que a gente ande? Dignamente diante do Senhor. O que é andar dignamente diante do Senhor? É isso que eu acabei de falar para vocês, o bom testemunho. A Bíblia diz, se alguém for falar mal de nós, que seja mentindo. Olha Daniel capítulo 6. Os inimigos de Daniel estão vasculhando a vida de Daniel. O que eles falam? Nunca acharemos uma falha, um defeito na vida de Daniel. Ele é irrepreensível. Não tem vício, não tem culpa, não tem nada na vida dele. Temos que arrumar uma outra estratégia, porque ele não é corrupto, ele não é ladrão, ele não mente, ele não engana, ele não rouba, ele não perde a linha. Daniel anda sempre com dignidade diante do Senhor. Andando dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Como é que eu vou agradar a Deus se eu não conheço a Bíblia? Não sei do que Deus gosta, não sei o que Deus quer. Tem que conhecer a palavra de Deus para me agradar a Deus, agradando-lhe em tudo, aleluia, frutificando em toda boa obra. Eu vou frutificar no fruto do Espírito, mas eu vou frutificar falando de Jesus. Eu vou frutificar louvando ao Senhor, eu vou frutificar ganhando almas para o reino de Deus. A minha vida, aleluia, é uma vida que gera vida. Porque não é isso que a árvore faz? O fruto vem para quê? O que é que tem dentro do fruto? A semente. Para quê? Para que uma nova vida seja gerada, aleluia. Novas vidas vêm através do fruto da árvore, é isso que é o fruto. Você vai comer o fruto, lá dentro de todo fruto tem uma semente. E se você secar, guardar, plantar, vai vir uma nova árvore, uma nova vida. Deus quer que nós, aleluia, manifestemos a sua glória neste mundo. De que maneira? Vivendo desta maneira, gerando fruto, porque o fruto da nossa vida vai gerar mais vidas, aleluia. Outras vidas serão geradas através de nós, aleluia. Crescendo no que, diz o apóstolo Paulo? No conhecimento de Deus. Tem que crescer no conhecimento de Deus. E por que é tão importante a gente frutificar? Agora eu quero voltar com vocês para o Evangelho de Lucas, capítulo 13. A partir do versículo 6. Lucas 13, versículo 6, a parábola da figueira estéril. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. Se der fruto, ficará, e se não der, depois a mandarás cortar. O que Jesus nos mostra através da sua palavra? Quem que é o dono da vinha? É Deus. E algumas pessoas interpretam que o vinhateiro seja o Espírito Santo que está em nós, trabalhando na nossa vida. E o pai olha para o Espírito Santo e diz: e aí, como é que está a vida do André? Estou vindo aqui procurar fruto na vida dele, mas não estou achando nada. Por que está aí ocupando a terra inutilmente? O Espírito Santo fala: deixa que esse ano aqui eu vou escavar, eu vou estercar. Aí nós vamos, mais uma vez, Pai. Mais uma vez nós vamos esperar que ela frutifique. Mais uma vez nós vamos dar uma chance dela frutificar. Quantas vezes o Espírito Santo tem trabalhado em nós, tem falado conosco. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está dizendo. Quantas vezes o Espírito Santo tem falado com a gente? Por que o Espírito Santo fala tanto com a gente? Porque ele está escavando, aleluia. Porque ele está estercando, porque ele está limpando, porque ele está tirando a sujeira, aleluia. Ele está dando chance, ele está dando oportunidade, aleluia. Já que a gente possa frutificar. Porque Deus, quando falou com Saul, não foi de uma vez. Deus foi falando. Teve um momento que Deus disse para
Samuel: até quando você terá dó de Saul, havendo eu rejeitado? Não adianta falar, ele não vai obedecer. Não adianta instruir, ele não quer saber. Não tem uma mudança na vida dele, não tem uma transformação na vida dele. Eu falo, mas entra por um ouvido, sai pelo outro. Eu dou oportunidade, mas as oportunidades que eu tenho dado para ele, ele não tem aproveitado. Até quando? Você vê que tem uma hora que Deus diz: não adianta. Não adianta. Deus quer que a gente seja transformado, e Deus faz de tudo. Olha, o Espírito Santo vai escavar, vai estercar, vai dar, a toda a condição da gente frutificar, Deus dá. Tudo que a gente precisa para ter uma vida transformada, Deus dá. Deus faz tudo, irmão, por nós. Jesus desceu do céu, aleluia. Não foi pequeno o sacrifício de Jesus. Não foi pouco o amor de Deus, não é pouca a sua graça, não é pequena a sua misericórdia. Deus fez tudo por nós. E quando a gente olha para a vida do Senhor Jesus, a gente vê, irmãos, como o Senhor Jesus foi paciente. Como Deus é paciente conosco. Como Deus é paciente com o ser humano, quanta graça, quanta misericórdia Deus tem com a nossa vida. Porque Deus não precisa da gente para nada, irmão. Deus não precisa da gente para nada, Deus não depende da gente para nada. Nós não somos nada, nós não acrescentamos nada para Deus, na sua glória, no seu poder, na sua majestade. Mas Ele nos ama, aleluia. Mas Ele nos ama, aleluia. Jesus não se tornou mais poderoso porque Ele veio aqui, não. Ele já estava em majestade e glória, aleluia. Somente por amor Ele veio, aleluia. Viveu da maneira que Ele viveu, entre nós, como um de nós. Isaías chega a dizer: um de quem nós escondíamos o rosto, não fizemos dele caso algum. Desprezado, humilhado. Às vezes a gente olha para isso, a gente fica indignado com os judeus daquela época, mas hoje, muitas vezes a gente despreza a Deus, a gente vira o rosto para Deus, quando a gente despreza a sua palavra, a gente está virando o rosto para Deus, a gente não está fazendo caso de Deus, quando a gente deixa a sua palavra de lado, quando a gente deixa as coisas de Deus de lado, nós estamos desprezando a Deus, nós estamos virando o rosto para Deus, como os judeus assim um dia fizeram. Não é diferente, irmão. A gente pensa: se eu estivesse lá, eu ia ser lá um dos discípulos, dos 12. Será? Será que a gente ia ter coragem de abrir mão de toda a nossa vida como eles tiveram? Se a gente não está fazendo isso hoje, a gente não faria naquela época. Não se engane. Se a gente não tem coragem de fazer isso hoje, a gente não ia ter coragem de fazer lá, porque era muito mais difícil. A gente só tem coragem de fazer aquilo que nós já estamos fazendo. E se a gente quiser fazer mais, nós vamos fazer mais. Aleluia! A gente vai fazer mais, porque Deus quer mais da gente. Deus sempre quer mais da gente. Por isso Paulo diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. A nossa vida tem que ser um crescimento constante. E às vezes a gente está acomodado. A gente está acomodado, achando que Deus acabou, estou no limite, Deus não vai fazer mais nada na minha vida, eu também não preciso que Ele faça mais nada na minha vida. Ô, meu irmão. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Esqueça das coisas que para trás ficam. Avance para a questão. Deus tem tanta coisa nova diante. E às vezes a gente fica preso no passado, preso nas coisas desta terra. Ou se você estivesse no lugar de Abraão, você não teria saído da tua terra, você não teria saído da tua parentela. Deus não poderia te levar para a terra da promessa, porque você está agarrado com coisas, aleluia, que prendem a sua vida. Aí Deus quer que você abra a mão e vá para frente. Porque Deus não levou Abraão para a destruição nem para a morte. Deus levou Abraão para a vida. Se ele ficasse lá, ele não ia abraçar Isaac.
Se ele ficasse lá, aleluia, ele não ia ter o prazer de um dia, ele vê, levanta os olhos, diz a palavra de Deus, ele vê ao longe 3 varões se aproximando, aleluia, e um deles é Deus, aleluia, mas ele está em Canaã, aleluia, por isso ele pode ali visitar, receber a visitação de Deus, aleluia, Deus chega, ele se prostra diante de Deus, aleluia, ele diz, não passa do teu servo, se o teu servo poder te oferecer alguma coisa, aleluia, ele corre e fala para Sara, prepara rápido alguma coisa, pega lá uma novilha, pega lá pão, farinha, vai fazer alguma coisa, eu vou me sentar aqui, aleluia, e Deus senta com ele, e Deus começa a conversar com ele, e Deus diz, por esse tempo da vida, Abraão, daqui mais um ano só, Abraão, você está esperando há 24 anos, Abraão, mas espera mais um ano, Abraão, por esse tempo da vida eu vou voltar, aleluia, e Sara vai gerar um filho, aleluia, você vai abraçar a promessa, aleluia. Aquele foi um dia especial. Mas aquele dia só foi especial, porque ele estava no lugar que Deus mandou ele estar. Se ele tivesse agarrado em Ur dos Caldeus, esse dia nunca iria acontecer na vida dele. Você entende porque é necessário, às vezes, a gente abrir mão de algumas coisas e ir para frente, aleluia. Para que a gente possa viver dias como Abraão viveu, aleluia. Experiências como que Abraão viveu, experiências como os apóstolos viveram. Se Pedro, André, Tiago e João tivessem ficado no barco, eles nunca iriam ver um dia Jesus andando sobre o mar da Galileia, aleluia! Eles nunca iriam ver um dia Jesus acalmando o vento e a tempestade. Pedro nunca iria ver um dia a sua sombra curar ninguém, aleluia! Pedro nunca iria levantar a sua voz e mais de 5.000 pessoas iriam se converter. Esse dia só aconteceu. Porque um dia lá no mar da Galileia, a palavra de Deus diz, eles arrastando o barco para a terra, deixaram tudo e o seguiram, aleluia! Naquele dia, abriu-se a possibilidade do sobrenatural na vida dele. Feche teus olhos.